Porque aí eu pensei no seguinte, né? Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre vocês, permuta. Eu lembrei daquilo que acontecia antes da gente ter papel moeda, de ter dinheiro, né? Então o cara tinha, sei lá, civilizações primitivas. O cara tinha um porco, aí ele queria uns sacos de milho, ele dava o porco e pegava o saco de milho. Só que aí você já respondeu o problema, porque às vezes eu não queria o milho, né? Eu queria leite, mas o cara só tinha milho, então a permuta era um problema. Só que você já respondeu porque vocês têm uma moeda, beleza. Só que eu fiquei pensando, será que a gente vive numa era onde o papel moeda, onde o dinheiro, onde as unidades monetárias estão muito desenvolvidas? A gente está falando aqui de cripto, está falando de blockchain, está falando de... E não parece um pouco contramão a gente deixar de avançar nesse desenvolvimento da moeda e voltar para a permuta? Não seria uma coisa voltar para o mimeógrafo, voltar para o telefone de disco? Queria que você falasse um pouco disso. Como é que a permuta, apesar de ser uma prática anterior ao dinheiro, pode ser um negócio atual, produtivo, inovador. Inovador, Com exatamente. certeza. Não, excelente essa pergunta, porque, na verdade, a permuta é muito mais antiga do que, conforme você falou, do que o dinheiro, né? Do que a moeda. Sim. Né? Mas, de fato, o que é o dinheiro, né? O dinheiro é a forma de você viabilizar a relação de negócio de forma mais simples. Porque se eu não quero exatamente o que você tem para me dar, né, que seria a permuta, Sim. eu recebo aquilo em dinheiro, de forma que eu possa, de fato, ir gastar com um terceiro naquilo que me interessa. Sim. Né? A permuta, seja bilateral, é um pouco mais engessada, conforme a Thalita já colocou. Mas quando você faz uma permuta multilateral, você dá 1001 possibilidades. Por quê? No momento que eu vendo o que eu tenho para você em permuta, né, eu te dou créditos. Esses créditos são dinheiro. Sim. E aí você vai me perguntar, Bernardo, mas por quê? Qual é a vantagem do associado em receber os créditos e não dinheiro? Boa pergunta, o ponto é o seguinte, eu quando te trago para dentro da nossa plataforma, você fatalmente vai vender para um mercado ou para pessoas que você não vendia antes. Né? A gente aqui, ao longo da nossa conversa, a gente vai dar exemplos muito claros sobre isso. Então, esse é o ponto. Então, a permuta, ela é dinheiro. Ela é moeda. É aumento de vendas, né? É aumento de vendas. Então, a gente utiliza a nossa UP, unidade de permuta, justamente é uma moeda para maximizar e potencializar os negócios. Então, eu acho que essa é a grande resposta. E eu tenho para mim que a permuta é uma forma de fazer negócio muito mais interessante do que o dinheiro. Por quê? Eu, desde que sou garoto, contando um pouquinho aqui da onde eu vim, né? Sim. Eu sou filho de empreendedor. Meu pai está há mais de 50 anos no mercado de incorporação e construção. Sim. Hoje é o meu mercado também, além aqui da Permute. E eu cresci vendo, né, meu pai fazer e me dizer que os melhores negócios que ele fazia eram em permuta. Os antigos falam isso, cara. Os tiozão sempre falam isso, né? Que a permuta é um negócio interessante. Exato, e faz muito sentido, porque, olha só, quando você faz uma permuta, você faz o duplo movimento. Você compra, né, estabelece uma relação de compra com o fornecedor e, no mesmo momento, você vende. A venda está acontecendo. Né? Então, para o nosso negócio, né, lá onde eu participo também na construção e incorporação, imagina que eu estou construindo um prédio, um condomínio de casas, um loteamento. Sim. E eu preciso vender as unidades. Sim. E eu preciso vender as unidades para pagar os meus custos inerentes àquela construção. Sim. Então, se no mesmo momento eu consigo vender uma unidade imobiliária e consigo pagar o meu custo, então, por exemplo, troquei em tijolo, troquei em concreto, troquei em madeira, numa transação só. Talvez, né? Exatamente. E além disso, no momento que eu me relaciono em permuta, eu fidelizo a nossa relação. Porque se você gosta amanhã do meu imóvel e eu gosto do seu fornecimento, sim, a gente tende a perpetuar aquele negócio para frente. Sim. Então a permuta, ela cria um casamento, entendeu? Diferente do dinheiro, porque eu fui ali, comprei, paguei, pechinchei, levei o que você tinha para vender. Amanhã, se eu achar um outro mais interessante, eu não criei um relacionamento. Com certeza. E na permuta, a gente estende um pouquinho isso na história e no relacionamento. Sim.